Meus amigos, chegou a hora de provar essa maravilha agora. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela tá linda. Vamos ver como que ela ficou. Vou colocar um pouquinho de limão. Deixa eu ver como ficou. Vamos ver como ela ficou, a nossa casquinha de siri. Olha aqui, ó. Bom apetite. Tá no ponto. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá perfeita. Meus amigos, eu vou iniciar agora a preparação da casquinha de siri. Estou com os ingredientes aqui, vou mostrar para vocês. Então eu vou estar utilizando um tomate pequeno, uma cebola pequena, meia cabeça de alho. Vou estar utilizando um quinto de maço de cebolinha, um quinto de maço de salsinha, um quinto de maço de coentro. Vou estar usando aproximadamente umas 80 gramas de farinha de rosca, uns 50 ml de leite de coco, queijo ralado vai ser mais ou menos umas 60 gramas, de carne de siri eu vou estar usando 250 gramas, azeite vai ser mais ou menos 15 ml, o azeite de dendê é uma colher de sopa, pouquinho de sal eu vou utilizar menos do que uma colher de sopa. Vou usar para fazer o molho de tomate, vou usar meia colher de sopa para fazer, porque o queijo ralado o queijo parmesão já tem sal. Então esse que são os ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer a receita. E eu vou deixar toda a descrição da receita, os ingredientes para 1 kg de carne de siri, e o passo a passo na descrição desse vídeo. Vem comigo, vamos começar agora o processo de corte e vou mostrando para vocês. Vem comigo, meus amigos. Meus amigos, vou ferventar as conchas agora para esterilizar. Então já tô com os ingredientes prontos aqui, só mostrar para vocês. O tomate bem picado, a cebola, o alho, o queijo tá ralado, as 2 folhinhas de louro para o molho de tomate, a cebolinha, a salsinha e o coentro também já estão picados, e a carne de siri tá aqui, tava no gelo, né? Tá bem geladinha. E vamos colocar agora começar a fazer a higienização das conchas. Eu já coloquei elas aqui para ferventar, deixa eu mostrar para vocês. Então eu vou deixar elas ferventando aqui. E depois eu seco elas e já passo seco elas e eu faço azeite dentro delas para carne de siri, para massa de siri não grudar depois de pronta. Vem comigo. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês a conchinha já ferventada. Meus amigos, tô fazendo aqui o molho de tomate, tô ferventando aqui a casquinha, né, a concha para higienizar, e já coloquei azeite, coloquei umas 2 colheres de sopa de azeite, e agora eu vou colocar metade do alho pro molho de tomate. Já tá quente a panela, a outra metade vai para fazer a ferventar o siri. Então metade aqui pro molho. Eu primeiro coloco o alho, daí eu já entro com a cebola. O alho já tá dourando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá começando a dourar. Eu já vou entrar agora com a cebola. A cebola eu vou colocar toda. E vou deixar ela reduzir bem. Então peguei toda a cebola. Então o assoalho já estava dourando, olha que bonito. É que a cebola ela solta água, então eu gosto de colocar primeiro o alho para dourar ele e depois entro com a cebola.
Que agora a cebola eu vou reduzir ela, e a hora que ela estiver reduzida, eu entro com o tomate. Aqui, ó. Então esse vai ser o nosso molho de tomate para massa da casquinha. E depois que eu colocar o tomate, coloco a folhinha de louro também e acerto o sal. Sal, eu vou usar 1/4 de colher de sopa de sal para essa quantidade. E na massa a mesma coisa, 1/4 na carne de siri, 1/4 de colher rasa de sopa de sal. Meus amigos, a cebola já está bem reduzida, deixa eu mostrar aqui para vocês. Começou a ventar, eu coloquei uma proteção no fogo. Então a cebola já está bem reduzida. Já vamos entrar com o tomate agora. O tomate está bem maduro, então isso vai ser mais rápido o nosso molho. Eu escolhi um tomate bem maduro. Pronto, o tomate está tudo aqui. Agora integrar ele. Então esse é o nosso molho, que vai junto com a massa da casquinha. Agora eu vou deixar reduzir um pouco. E daqui a pouquinho, daqui uns 25 minutos, tá pronto. Tá no fogo baixo. Eu tô deixando no fogo baixo para ele reduzir, né? Para não queimar. Como é pouca quantidade, então eu vou ter que estar mexendo com uma regularidade maior. Então eu tô fazendo com pouca quantidade, tô a bordo, né? Então a ideia é fazer 6 casquinhas. Então eu tô fazendo 250 gramas de carne de siri, que eu limpei dos 12, foram 12 siris que eu utilizei, 12 siris de bom tamanho, que o resultado deu 250 gramas de carne. Então daqui a pouquinho eu já vou colocar a folha de louro, já vamos colocar já, né? Para dar um sabor. E já vou colocar o sal também, já vou acertar de sal nosso molho. Eu vou colocar o sal agora no nosso molho. E o louro já coloquei. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Como é pouca quantidade, estou colocando 2 pitadinhas de sal. Só para que o queijo ralado, ele já é salgado. Então eu modero mais no sal. Normalmente eu faço a conta de 1 colher rasa de sal para cada quilo de carne. E só que como tem a questão do queijo, então eu reduzo essa quantidade. Então eu coloco sempre um pouco a menos de sal para ficar no ponto, por causa do queijo parmesão. Então nosso molho está ficando bonito. E a nossa tá começando a ferver as nossas conchas. Eu vou deixar ela ferver um minutinho, daí eu já desligo que daí eu já vou secar elas para estar passando um azeite para massa de siri, para deixar elas prontas para a gente estar colocando a massa de siri daqui a pouco dentro delas. Vem comigo. Nossa, já sequei as conchas aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Então eu azeito elas. Agora eu passo o azeite nelas aqui por dentro. Então eu passo um pouquinho de azeite por dentro delas, para massa, para não grudar depois de congelada, que normalmente eu faço ela para congelar. Então e depois de assar no forno, não grudar a massa na concha. Então ela fica mais além de ficar mais gostosa também, com esse pouquinho de azeite, uma pincelada de azeite. Nosso molho de tomate já está quase pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou desligar também. Está bem reduzido.
Parou de ventar. Aqui, ó. Então, o molho de tomate está reduzido, olha que bonito. Então eu já vou desligar o molho. Então as conchas já estão prontas. Agora eu vou começar a fazer a massa da casquinha. Então, me acompanhem, meus amigos. Vou começar agora a fazer a massa, né? Então eu vou refogar o alho. Então a panela de barro já está quente. Então já dá para colocar o nosso alho. E daí eu já entro com a carne logo na sequência. Então agora eu vou entrar com alho. Vou dar uma dourada nele, daí eu já entro com a carne. Nosso alho já está começando a dourar. Vou entrar agora com a carne de siri. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já está começando a dourar. Dá para entrar com a carne de siri. Agora já vem com a carne de siri. A carne de siri que eu descarnei, dos 12 siris. Já vou entrar com o sal. A carne de siri eu já ferventei, é uma carne que já foi aferventada pra gente. Então antes de limpar a gente tem que ferventar o siri. Então é uma carne que não necessita de muito tempo de cozimento. Então é uma carne muito delicada. Então por esse motivo que eu faço o molho de tomate separado. Eu já vou entrar agora com sal para temperar ela. Vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar com um pouquinho de sal. Sal, eu vou entrar... Sal, vou colocar o equivalente a 1/4, 1/5 de uma colher de sopa. Aqui. Pronto. Já vou colocar um pouquinho do colorífico, do coloral. Um pouquinho de coloral. Pra dar uma cor, só um pouquinho. Deixa eu mostrar a carne como tá pra vocês. Ela já tá refogando. A panela tá bem quente. Olha como ela fica bonita com um pouquinho de coloral. Essa é uma carne totalmente pura de siri. O coloral já dá uma outra cor pra ela. Agora já vou entrar com Vou entrar com molho de tomate. Que já estava reservado aqui. Entrei com molho de tomate. Olha que linda a massa da nossa casquinha. Agora a gente vem com um pouquinho do agora com o leite de coco. 50 ml, vou dar uma mexida nele só. $50 ml, 1/4 do... Pronto. 50 ml de leite de coco. Uma colherzinha de azeite de dendê. Uma colher de dendê. E queijo, aqui tem 100 gramas.
Então eu vou colocar metade aqui, ó. Coloquei umas 60 gramas de queijo. Agora vou mostrar pra vocês como fica. E daqui a pouco eu já entro com a farinha de rosca pra finalizar. Olha como tá linda a massa. O queijo tá incorporando na massa. Tá linda a massa da nossa casquinha. Daqui a pouco eu entro com a farinha de rosca. E a hora que ela começar a soltar do fundo da panela, eu vou colocar mais ou menos umas 50 a 60 gramas de farinha de rosca também. Mesma quantidade de queijo. É o que vai ser suficiente para dar liga. Mas o ponto certo é quando ela começa a soltar, a massa começa a soltar do fundo da panela. Aí eu já desligo a panela e entro com o cheiro verde, com a salsinha, cebolinha e com o coentro. Aqui, ó. Tá linda a casquinha, tá cheirosa demais, tá maravilhosa. Agora eu já vou entrar com a farinha de rosca. Então isso aqui tem... Então eu vou entrar com umas 50 gramas de farinha de rosca. Mais ou menos esse tanto aqui. Vamos ver como que fica só com isso aqui. Se precisar mais eu coloco um pouquinho mais. Aqui, ó. Agora ela já começa a secar, ó. Porque assim a gente consegue colocar e formar ela. Porque sem a farinha de rosca ela fica mole, não dá pra moldar. Então a gente precisa da farinha para poder moldar. Na hora que ela começar a soltar da panela, é que ela tá boa. E linda. Só um pouquinho mais de farinha que já vai dar o ponto. Só vou colocar um pouquinho mais de farinha. Pronto. Aí já deu ponto. Aí foi o suficiente. Ela já vai começar lá. Já começou a soltar ó. Começou já a soltar da panela. Já tá no ponto. Tá linda a casquinha. Aí já tá no ponto. Tá perfeita. Vou desligar agora. E já vou entrar com o cheiro verde e com o coentro. Eu tô acostumado a fazer quantidade gigante de casquinha. 20 quilos de massa. Essa aqui é até estranho, tão pouquinha pra mexer. Tá muito fácil de mexer. Olha que linda que ela ficou. Tá maravilhosa a casquinha. Já desliguei ela. Olha que linda. Agora eu vou empanar ela, fazer as bolinhas, né? Fazer a casquinha, vou moldar. E eu vou maçaricar ela para degustar, para experimentar. Aqui ficou no ponto, perfeita. Olha que linda. Tá maravilhosa. Agora eu vou montar as casquinhas. Aí eu vou fazer a mistura para você. Eu vou mostrar. Eu misturo 50% de... Eu misturo 60% de farinha de rosca e 40% de queijo. Para fazer uma mistura, para estar colocando, para estar empanando ela, passando por cima, para ela poder ficar crocante. Então eu vou mostrar para vocês. Vem comigo, meus amigos. Ó, perfeita a massa. Perfeita. Fazer um teste aqui. Nossa, tá muito boa. Uma delícia. Uma delícia, meus amigos. Nossa, que delícia. Tá maravilhosa a casquinha.
Vem comigo, meus amigos. Meus amigos, vou fazer a mistura aqui da farinha de rosca com o queijo ralado para poder empanar elas. Deixa eu botar primeiro a farinha de rosca. Um pouquinho de farinha de rosca. E um pouquinho do queijo ralado. Então, isso aqui que é o uso a gente usa para fazer para empanar ela. Essa aqui que é a mistura que eu faço para estar empanando. E pode usar também a farinha panko. Ela fica maravilhosa também. Em vez da farinha de rosca, pode fazer a mistura da farinha panko com o queijo ralado. O queijo ralado é bom ele que seja em fatia, ele ralado pequeno, ralado fino, porque ele ralado grosso ele acaba soltando da casquinha. Então ele tem, o ideal é que seja o queijo ralado fino, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu tá fazendo as casquinhas e já vou estar empanando para vocês. Então vamos lá. Eu normalmente eu faço a bolinha, mas como ela tá quente e eu quero degustar com ela quente, que eu vou maçaricar, eu vou fazer ela com a colher, tá? Então aqui só vou tirar a folha de louro. A folha de louro. A panela de barro ela mantém bem quente. Então, colocando aqui ela por dentro. Aqui uma casquinha. Uma casquinha, que linda. Deu 6. Exatamente as 6 casquinhas. Essa aqui eu vou passar um pouquinho para essa. Exatamente as 6 casquinhas. Olha que lindas. Então as casquinhas de siri, só vou finalizar essa aqui, modelar essa aqui melhor. Essa aqui sobrou um pouquinho de massa, tá bom. Perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui as casquinhas. Antes de passar, vou empanar elas agora. Aqui sobrou um pouquinho só. Então, eu falei que ia dar 6 casquinhas, né? Então foram 6 casquinhas que eu fiz, sobrou um pouquinho só de massa. E agora eu vou empanar elas. Vou mostrar aqui pra vocês como empana. Deixa eu mostrar. O que daí eu faço? Eu venho e passo ela aqui, ó. Então eu tento grudar bem ela para incorporar. Então aqui ficou ela empanada. Vou empanar outra. Aqui. Mais um pouquinho de farinha aqui. É mais fácil de trabalhar. Então aqui agora a gente vem. Passa aqui. Que ele já dá uma incorporada, né, com o próprio peso da casquinha. Aí eu dou mais uma apertadinha com a farinha aqui para incorporar melhor. E o queijo e a farinha incorporar melhor aqui na cobertura para formar a casquinha da nossa casquinha de siri. Ela já tá, que linda. Já tá empanada. Agora a última. Agora vem aqui. Pronto. As nossas casquinhas estão prontas. Prontas para congelar. Só que agora eu vou degustar.
Eu vou maçaricar agora, vou maçaricar duas para estar degustando. E vem comigo, meus amigos. Meus amigos, meu nome é Fábio Bortoli e você está no canal 365 Noites em Caiaques, o canal que mistura o desafio com o esporte com a cultura. Hoje eu estou fazendo uma receita de casquinha de siri, já estou finalizando, vou maçaricar agora a casquinha, porque para trazer o forno aqui, eu tenho um forno, né, mas para trazer aqui para o barco é um trabalho, e como ela está quente e fresquinha, dá para maçaricar, porque a ideia é só gratinar, porque a massa está pronta. Então eu vou fazer com maçarico e eu vou estar mostrando para vocês. Vem comigo, meus amigos. Essa aqui já tá gratinada. Tá quente. Au. Gratinar mais uma. Pronto, tá gratinada. Meus amigos, chegou a hora de provar essa maravilha agora. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela tá linda. Vamos ver como que ela ficou. Vou colocar um pouquinho de limão. Deixa eu ver como ficou. Vamos ver como ela ficou, a nossa casquinha de siri. Olha aqui, ó. Bom apetite. Tá no ponto. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá perfeita. Nota 10. Meus amigos, vida a bordo de caiaques. Então essa foi a receita de uma casquinha de siri maravilhosa. Eu falo que é uma das melhores do Brasil. E, meus amigos, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. O seu compartilhamento, a sua inscrição e o seu like não custa nada para vocês, mas fortalece muito o nosso canal e ajuda a gente a divulgar cada vez mais as belezas desse paraíso. Vem comigo, meus amigos.